Oi, oi, oi! Muito bom dia a todos! Tô entrando aqui ao vivo pela primeira vez e hoje quero conversar com vocês sobre algo assim que tá mexendo muito com as pessoas, né? Porque eu vejo muito as matérias que estão saindo, conversando com as pessoas para entender como elas estão se sentindo neste momento que nós estamos passando. Então você vê como que tá essa situação aqui, como as pessoas estão se sentindo, tanto mentalmente, como emocionalmente, como espiritualmente também, porque eu sempre vejo o ser humano de forma holística, de forma total. Então, vendo todas as partes que dizem respeito ao nosso bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e energético. E conversando com as pessoas relatam muito essa questão de estarem cada vez mais ansiosas, muitos estão em depressão. Você vê que no ambiente de trabalho também tem bastante coisas, não só com pessoas que trabalham em empresas, pessoas que são empreendedores e empreendedoras também têm essa dificuldade de lidar com as emoções neste momento, porque estamos passando por um momento que muita coisa está acontecendo, tanto energeticamente quanto espiritualmente também. E quando a gente para pensar como que tá as nossas emoções, como que tá os nossos pensamentos, a gente tem que ficar muito atento com o que está acontecendo dentro da gente, porque é ali onde a gente encontra tudo o que diz respeito a como estamos nos sentimos, a quem somos nós, o que queremos para o futuro, o que queremos para o presente. Então, eu queria trazer aqui hoje algo que a gente acontece no nosso dia a dia e que a gente não tem como, a gente não dá muitas vezes a devida importância. E isso acaba sendo cada vez mais falado. Se você pegar qualquer matéria que saiu na mídia, ou você conversa com as pessoas relatam cada vez mais que elas estão ansiosas, depressivas, síndrome do pânico, com depressão. E tudo isso começa de uma forma muito pequena, de uma forma que tem como a gente se observar para que isso não chegue a ter um processo de uma doença mental, por exemplo. Então, para falar assim para vocês um pouco, queria falar assim sobre o quanto que a gente ignora pequenas emoções que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Às vezes vem uma tristeza para você. E essa tristeza, ela tá te indicando alguma coisa, tá te indicando alguma situação, porque você tá triste por algum motivo. Então, quando você olha para dentro e entende essa ansiedade, e você fala assim, nossa, eu não quero mais me sentir ansioso, eu quero fazer algo com relação a isso. Essa seria uma forma de não deixar com que esse sentimento se transforme numa doença. Então, você olhar para dentro e tratar aquilo. E saber por que você está com aquela dor e acolhê-la. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é o seguinte, você sente a tristeza. E aí a gente acaba ignorando a tristeza. E muitas vezes a gente come um doce para passar aquela tristeza, a gente vai fazer uma outra coisa para ocultar aquele sentimento. E isso acaba cada dia ficando maior, porque a gente não está acolhendo aquela dor dentro de nós. A gente está ocultando dentro da gente. É como se a gente estivesse colocando essa dor dentro de uma caixa
e estiver se escondendo ali, com areia, com tapete, com cimento, e ela vai ficando cada vez maior. E o que acaba acontecendo é que a gente precisa entender que quando a gente tem uma dor como essa, e aqui eu dei o exemplo da tristeza, mas poderia ser raiva, poderia ser qualquer outro tipo de sentimento, né? Quando a gente tem qualquer tipo de sentimento relacionado a algo que aconteceu conosco e a gente ignora aquilo, a gente coloca debaixo pro tapete, isso vai ficando cada vez maior. Então, algo que a gente precisa parar para analisar é o quanto que isso está fazendo mal para você na sua saúde emocional. O quanto que isso está interferindo na sua vida. E o que acaba acontecendo é que esse sentimento vem e aí você toma uma cervejinha, você toma um vinho, você come um doce, você come uma pizza, você come um hambúrguer para disfarçar aquele sentimento, para não olhar para aquilo. E aí você está ocultando aquilo. E aí isso vai se transformando em algo muito maior. E aí, quando você vai parar para ver, aquilo se transformou em algo maior. E às vezes vem uma ansiedade muito grande, vem crises de ansiedade, vem a síndrome do pânico, vem os estados depressivos. E você não entende o porquê. Mas é algo que ano a ano você está alimentando e está escondendo dentro de você aquele sentimento. E eu digo isso porque isso também já aconteceu comigo. E também já aconteceu com pessoas que eu convivi. Então, é algo que, às vezes, no dia a dia, a gente não tem consciência do quanto isso nos afeta. E é que eu quero trazer sempre para vocês essa clareza. Para dizer para vocês que não precisa ser sempre assim. Que você não precisa deixar que a dor ela chegue num ponto de te dar crises de síndrome do pânico, crises de depressão, de ansiedade, para que algo seja feito. Quando você olha para si, quando você olha para aquela dor, você acolhe aquela dor, você entende por que aquela dor está vindo para você e por que você está se sentindo assim. E isso com tudo, com a raiva, com a tristeza, com a ansiedade, com todos os sentimentos que nos permeiam e que acabam mexendo conosco no nosso dia a dia. Então é algo para a gente parar para pensar o quanto isso interfere e prejudica a nossa vida. Porque, vamos supor, quando geralmente, eu quero falar para vocês a questão assim, quando a gente tem uma dor, ela está nos apontando algo. E nós podemos dizer que aquilo pode ter a ver com a falta de amor. Porque vamos pensar, se tudo é amor, tudo que existe é amor, e algo que você esteja tendo uma percepção equivocada da realidade, algo que você esteja sentindo que seja algo que você fica triste, você está tendo uma percepção equivocada de como é a sua realidade, de como é a vida para você. E isso faz com que essa falta de amor que está dentro de nós, a gente tente preenchê-la de alguma forma. Se a gente não cuidar disso, a gente acaba preenchendo. E esse preenchimento, ele acaba sendo feito muitas vezes com o amor de outras pessoas. A gente projeta isso em outras coisas. Porque se você tem uma falta dentro de você, todos nós temos alguma falta dentro de nós. E essa falta,
ela pode ser relacionada a uma carência, a um desequilíbrio que você tenha emocional dentro de você, algo relacionado à rejeição, à injustiça, à humilhação, por exemplo. E aquilo ali está indicando que aquela parte de você que não está se sentindo amada, tá faltando amor ali, aquele pedacinho seu reconhecer que tudo só é amor. Ele só precisa de um pouco de consciência para entender aquele processo, para entender aquilo. Então, quando você olha para essa situação e você analisa que aquilo é uma falta de amor que tem dentro de você, você tem uma nova consciência, você para de projetar coisas ali para preencher aquele amor. Muitas pessoas preenchem esse vazio desse processo que você esteja emocionalmente, preenchem com comida, com vícios, com bebida, cigarro, drogas, com doces, com excessos de trabalho, excesso de jogos, excesso de uma série de coisas. Por exemplo, muitas pessoas também preenchem aquele vazio que elas estão sentindo, elas projetam isso no cuidado com os filhos para receber aquele amor de volta. Elas acabam projetando em várias coisas. E quando você projeta, significa que você não está dando aquele amor. Você está sugando, porque dentro de você, você está com aquele vazio que não foi preenchido. Então você tenta suprir com várias coisas, com bebida, com comida. Para cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa ela vai preencher de acordo com a sua personalidade, de acordo com as suas vivências, de acordo com o que é bom para ela. E o que isso acaba trazendo? Esse vazio que está dentro de você e você tenta preencher com o amor de outra pessoa, ou com o amor de alguma comida, etc., aquilo nunca vai preencher. Porque a única coisa que pode preencher esse vazio, que pode dar consciência para aquela sua parte que está em dor, é o seu próprio amor. É você olhar para isso, é você se tratar, se olhar, se autoconhecer. E só a partir de quando você faz isso, é que você consegue verdadeiramente deixar de projetar no outro, projetar nas coisas, esse amor que está faltando em você. Porque você entende que é algo que você tem que olhar para dentro de você e dar aquele amor, dar aquela consciência para aquela sua parte que está em dor. Não é no amor do outro, não é projetando isso no amor das pessoas, não é projetando essa dor no outro, buscando preencher aquela falta de amor que tem em você com comida, com uma série de coisas, que aquilo vai mudar. Porque nada, só o seu amor pode te preencher. Porque tudo começa dentro de nós e não fora. E quando a gente entende que nada vem de fora, tudo começa dentro de nós, a mudança que a gente quer ver no mundo, a mudança que a gente quer ver dentro de nós, ela começa sempre com a gente mesmo, dentro de nós, nos conhecendo, nos honrando, nos amando, nos respeitando, cuidando dos nossos vazios, cuidando das nossas dores. E nada assim, você pode comer 50 hambúrgueres, você pode tomar 50 cervejas, você pode jogar 24 horas por dia, você pode usar o quanto de drogas você quiser, de variados tipos, de variadas quantidades, e aquilo, ele pode até agradar, ele pode até te suprir por alguns minutos, por algumas horas, mas aí aquela dor ali continua ali, ela só foi adormecida. E ela não vai ser preenchida por nada, nada que venha de fora. Ela vai ser preenchida por algo que vem de dentro. Então, pra mim, eu vejo que esses processos que as pessoas estão vivendo de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa não... quando você não olha pra si e quando você
não entende o que aquela dor, a sua tristeza, a sua raiva está querendo te mostrar. Porque tudo começa bem pequeno. E no dia a dia a gente tem que estar atento, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar muito focados em nós para perceber, para identificar o porquê que tem dias que você está mais triste e tem outros dias que você está mais feliz. O porquê que às vezes algumas situações que acontecem com você te deixam com raiva. Isso tudo tem que ser analisado, refletido dentro de nós. E como eu sempre digo, muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. Você acaba não conseguindo olhar para dentro de si. Porque ali pode ser que você já tenha ocultado muito aquelas dores que tenham dentro de você. E você não consegue se olhar e se respeitar e cuidar de você. E não tem nenhum problema nisso. Acontece muito com as pessoas isso. Porque pode ser algo que não seja só dessa vida. Pode ser algo que você já esteja ocultando há muitos e muitos e muitos anos. Então, você pode procurar ajuda sim. Você deve procurar ajuda. Porque o quanto antes a gente cuidar de nós, cuidar das nossas emoções, cuidar de nós de forma holística, vendo nossa parte física, mental, emocional e espiritual e energética, melhor para nós, porque a gente mantém um equilíbrio global de nós mesmos. E é importante dizer que cada uma dessas coisas são coisas diferentes, são corpos diferentes, são frequências diferentes. Por isso que até uma vez eu até fiz um post aqui falando que não é possível você resolver um problema emocional com a mente, porque são coisas diferentes, estão frequências dentro de nós que têm vibrações diferentes. E não tem como você resolver, porque muitas vezes, isso também já aconteceu comigo, muitas vezes você entende aquela dor, você já entendeu com a mente o que aquilo quer te dizer, você entende com a mente aquilo que aconteceu com você, só que você não entende porque que você não sai do lugar com aquela situação, você não entende porque aquilo não anda, algumas áreas da sua vida não anda, você não entende porque aquilo se repete, você não entende porque não está no racional, está no emocional, tem alguma memória ali emocional que está ativando essa dor e aí frequenciando no seu campo eletromagnético e fazendo ela se refletir e atrair essas situações ainda para sua vida. Então, é algo que precisa ser analisado, estudado, compreendido, dando clareza para isso, tratando e olhando para isso de uma forma diferente, de uma forma que você entenda o que isso significa na sua vida e como você pode seguir de uma forma diferente com relação àquilo. Então você vê que pode ser muito simples você tratar algo que está dentro de você. Você tratar algo que está te causando dor. Só que é um trabalho que não é só a gente procurar olhar para isso quando algo já se materializou no nosso corpo físico. Você pode fazer sempre um trabalho preventivo, um trabalho de se perceber no dia a dia como você está, porque é nesses momentos que não chega a um ponto de você precisar de uma cirurgia, não chega a um ponto de você ter alguma dor, precisar de algum remédio, precisar fazer algum exame. Porque você se olhando, se respeitando, você cuidando de você no dia a dia, isso faz com que você tome consciência dos seus processos, tome consciência de quem você é
e do que está acontecendo na sua vida. Você não vai ser um simples passageiro da sua vida, vendo a vida passar, e aí depois você olha e fala assim, nossa, eu tô com dor no joelho. Mas quanto tempo será que eu tô com essa dor no joelho? A pessoa, ela tá tão vivendo a vida no piloto automático que muitas vezes ela não sabe que aquela dor tá querendo dizer pra ela. E quando você tem essa consciência no dia a dia do que tá acontecendo com você, você faz algo diferente pra você. Você literalmente está cuidando de você. Não é só ir na academia e fazer um treino para cuidar da sua saúde física. É você anotar os seus sonhos, é você anotar as suas emoções que você teve num dia que você não se esteve bem. Você tem um diário terapêutico. É você conversar com alguém quando você precisar desabafar, quando você estiver passando várias coisas negativas na sua mente, você fala, nossa, eu preciso conversar com alguém, eu preciso parar de pensar nessas coisas que eu tô pensando. E aí você fala, nossa, eu vou recorrer à ajuda de algum amigo, de alguma amiga. E aí você vai e toma essa atitude. São essas coisas, são essas pequenas coisas que fazem diferença no nosso dia a dia. E é muito simples. É muito simples quando a gente começa a olhar pra gente e começa a nos entender. E começa a não ser mais esse passageiro que não sabe o que acontece com a nossa vida. É ter responsabilidade, porque a gente tem responsabilidade por qualquer coisa que acontece. No sentido assim, se você trabalha numa empresa, se você é dono de uma empresa, você tem responsabilidade se a empresa vende ou não. Você tem responsabilidade pelo que você está fazendo de estratégia de marketing, pelo que você, o tanto de integridade e ética que você está colocando ali no processo. Você está tendo responsabilidade por tudo, porque quando você envia um produto pelos correios, você também tem uma responsabilidade por aquilo. Tudo você tem uma responsabilidade. Quando você deixa de fazer algo, você também está tendo uma responsabilidade com aquilo. Você tem que arcar com a consequência daquilo. Então, você ter uma vida que você saiba, você arque com a responsabilidade pelo que acontece com você, é algo assim, é algo que eu acredito que a gente deveria perseguir todos os dias, de ter mais responsabilidade no dia a dia, mais responsabilidade com nós mesmos sempre, sempre. Ter responsabilidade com o próximo também, com o que a gente entrega, com o que a gente fala, com tudo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade no dia a dia de saber o que aquilo tá querendo nos dizer. É ter essa responsabilidade com a nossa vida e não ser um refém, né, das dores, não ser um refém do que acontece, como se o que aconteceu com você, essa dor no joelho, como eu falei, como se fosse algo que aconteceu com você e você não sabe por quê. E tudo tem uma razão. E essa live é para falar para vocês que pode ser simples. É estar atento, é estar presente no dia a dia para saber como que você vai lidar com isso no dia a dia. Como que você vai cuidar de você? Você já parou para pensar como que está a sua ansiedade? Como que está a sua tristeza? Como que está os seus processos de dores emocionais? Você já parou para pensar em como que está isso dentro de você? Se isso está te causando uma dor tremenda? É um momento pra gente olhar pra isso. É um momento porque a gente tá num momento assim acontecendo muitas coisas energeticamente, astrologicamente. Porque a gente passou por portais de eclipses tanto no dia 19 de
novembro, como no dia 4 de dezembro. A gente passou pelo portal 1212 agora, que foi no dia 12 de dezembro. A gente agora, no dia 21 de dezembro, a gente entra aqui no hemisfério sul, no verão. E isso traz uma nova estação para o planeta. Então mexe com as nossas energias, isso também. Nós estamos passando por várias mudanças e cada vez chega mais energia neste planeta. Cada vez chega mais luz. E a gente precisa estar prontos. A gente precisa receber essas luzes, ancorá-las, elas nos nossos sistemas, para que a gente possa servir, para que a gente possa exercer a nossa missão no mundo de uma forma plena e harmoniosa. E quando a gente está em dor e quando a gente oculta essas emoções, a gente não consegue fazer isso, porque essas luzes que estão chegando, elas estão vindo e elas estão chegando em nós e fazendo a gente olhar para os nossos processos, para as nossas dores, para que a gente libere isso, para que a gente perdoe e para que a gente trate essas situações. Porque é sempre o melhor momento a gente fazer isso agora. Porque cada vez mais o tempo está se acelerando, cada vez mais luz está chegando e a gente precisa estar pronto para ancorar essa luz. E com as nossas dores startando, saltando para a gente olhar, a gente não consegue aproveitar essas luzes que estão chegando da melhor forma. Então é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. Então a gente tem sempre essa oportunidade de se olhar, se cuidar e saber que cada vez mais a energia, as luzes que estão chegando vão fazer para que a gente olhe para dentro de nós e olhe onde estão as nossas dores e onde estão os nossos processos de dor. Então, essa é a mensagem que eu senti de vir aqui falar com vocês hoje. E é isso. Eu desejo que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. Tá chegando muitas novidades aí. Logo mais compartilho com vocês. Eu vou compartilhando aqui no perfil, nos stories também, as novidades, as coisas que eu tô fazendo aqui pra sempre trazer essa lucidez na alma, pra sempre iluminar o que tá ali escondido, as sombras que a gente não quer ver. Então é isso, divas e divos. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.